Olá, meu povo santo, Deus abençoe sua vida. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que antes eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com a maioria das pessoas que você puder, com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante, porque o objetivo maior deste canal é semear a palavra de Deus, e eu conto com a sua ajuda. Nós vamos agora para uma breve vinheta, e em seguida estaremos trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua paciência, obrigado por você estar me aguardando. E eu quero convidar você, se você tiver de posse da Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Levítico, capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento. É o terceiro livro que é conhecido como um dos livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois tem Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros que pertencem ao Pentateuco, 5 livros que são creditados a Moisés, a sua autoria. Então nós vamos ler agora versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amém, queridos? Nós temos aqui um tema que é: como você tem se comportado diante de Deus? Como tem sido o seu procedimento diante do Senhor? Aqui nós vemos a história de 2 moços, 2 sacerdotes, foram os primeiros sacerdotes instituídos, que está lá no Velho Testamento. Depois que o povo foi liberto do Egito, que o povo foi para o deserto, foi determinado por Deus que fosse construído um tabernáculo. E para cuidar do tabernáculo seria os levitas. E dentre eles havia Arão e os seus 4 filhos. Arão seria o sumo sacerdote e os 4 filhos seriam os sacerdotes que atenderiam no templo, no tabernáculo. Eram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, e tem mais 2 que são, deixa eu ver aqui o nome deles, para mim não me enganar, não falar bobagem, Eleazar e Itamar. Esses eram os 4 filhos de Arão que queimariam incenso lá dentro do tabernáculo, conforme a lei determinava. Só que esses 2 moços aqui, teve num determinado momento, ninguém ordenou nada, eles simplesmente pegaram os seus incensários, colocaram fogo e entraram dentro do tabernáculo. E aí a pergunta que a Bíblia fala, não é a pergunta, a Bíblia narra que eles devem ter entrado com fogo estranho diante do Senhor. E o que é esse fogo estranho diante do Senhor? Eu não sei te dizer, ele pode ser muita coisa. Primeiro, aqui no verso 4, no verso 3, nós diz assim: falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ou seja, quando o sacerdote entrava diante do Senhor, eles entravam em santidade.
E através disso, Deus mostraria ao povo, como está escrito aqui: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Ou seja, quem chegasse ao Senhor teria que entrar em santidade, em obediência. E como aqueles moços entraram por sua própria vontade, já estava fora da santidade por causa da obediência. Eles não tinham ordem para entrar ali naquele momento, e eles entraram. E quando eles entraram ali, de certa forma, eles foram punidos, porque havia na lei uma determinação. E aí eu quero trazer para nós de que maneira temos nos apresentado diante do Senhor. Hoje, queridos, no Novo Testamento, muitas pessoas fazem as coisas de qualquer maneira e dizem: mas nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos vivendo o tempo da graça. Muito bem, vivemos sim o tempo da graça, porque Jesus já veio, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, teve o seu corpo todo moído e dilacerado pelos nossos pecados. Mas não quer dizer com isso que nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor em santidade. Quando nós vemos para a nossa congregação, quando nós vamos para a nossa igreja, para um culto, quando nós vamos para a nossa igreja para adorar ao Senhor, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Não temos que vir de qualquer maneira, porque hoje vivemos o tempo da graça. Isso não pode ser agir, não podemos agir desta maneira. Aqueles moços levaram fogo estranho diante do Senhor. O que seria este fogo estranho? Pecado? Pode ser. A Bíblia não fala. Mas como estava a vida deles, tempos antes, momentos antes, o que eles estavam fazendo? Qual era qual era o procedimento deles antes deles chegarem diante do Senhor? Aí eu quero fazer um alerta para todos os nossos irmãos e também aqueles que são de outras denominações. Nós temos o nosso culto de Santa Ceia uma vez por mês. Quando eu estou celebrando a Santa Ceia com os irmãos, eu costumo dizer que a Santa Ceia é um culto em que nós renovamos a nossa aliança com Cristo. Nós renovamos a nossa aliança, aquela aliança que foi firmada na cruz do Calvário. E eu costumo dizer também que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor em santidade. Mas aí nós olhamos, por exemplo, para algumas situações, como eu já fiz isso, já ouvi pessoas falando, tipo a pessoa falando que hoje eu não posso errar, eu não posso fazer nada de errado, eu não posso pecar, porque domingo é dia de Santa Ceia. Isso era numa sexta, num sábado. Aí eu pensei comigo, falei, tem alguma coisa errada aí na fala desse irmão. Porque não é porque é culto de Santa Ceia que nós precisamos andar correto. Nós temos que andar correto todos os dias. Nós temos que andar correto em todos os tempos. Pecamos, erramos, sim, somos falhos, somos pecadores. E para isso, temos um advogado que é Jesus. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. Mas não quer dizer com isso que nós podemos pecar. O pecado ele tem que ser involuntário. Ele tem que ser uma situação em que nós muitas vezes erramos por um momento em que nós somos impacientes e às vezes proclamamos uma palavra, falamos uma palavra que não devíamos. Olhamos para o nosso irmão com uma certa ira por causa de algo que ele fez, mas isso não pode ser uma coisa que nós fazemos constantemente. Essas situações, elas são involuntárias. De repente você passa num determinado lugar e uma pessoa, você vem vindo no seu carro e uma pessoa faz uma manobra errada e te dá uma fechada e você fala alguma coisa naquele momento contra aquela pessoa que você não deveria falar. Isso é uma coisa involuntária, isso é uma coisa que está dentro do psique do homem, o psique do ser humano, mas nós temos que ser conscientes que nós erramos e nós precisamos pedir perdão. E quando nós entramos diante do Senhor, nós não podemos entrar com as nossas vestes espirituais manchadas. Por isso que eu falo que nós temos que viver uma vida em santidade.
Não quer dizer que porque domingo é dia de Santa Ceia, que na semana eu tenho que me santificar. Não, eu tenho que me santificar todos os dias, porque independente de ser a Santa Ceia, eu tenho que estar me apresentando diante do Senhor. Então talvez aqueles moços, quando entraram diante do Senhor, o fogo estranho que eles tenham levado, talvez seja o pecado. Um pecado não confessado, que eles estavam ali diante de outras pessoas e de repente cometeram algum tipo de falha nessa questão do pecado, e essas pessoas, de repente, eles esqueceram-se de primeiro, antes de entrarem no templo para levar o incenso, para queimar incenso diante do Senhor, talvez eles devessem se redimir dos seus erros. Mesmo porque, naquele momento, eles não estavam autorizados a entrar lá, porque aquilo ali havia um consenso entre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Havia uma ordem da parte de Deus do momento que eles deveriam entrar, e aqueles moços estavam entrando por conta própria. Então, quando isso aconteceu, eles estavam entrando de uma forma irregular. E naturalmente, como eu falei, como que eles entraram? Será que eles não estavam com algum pecado dentro do coração que haveria de ser confessado antes, ser redimido antes, deveria ser perdoado antes para depois eles poderem entrar? Talvez seja isso, eu não sei. Isso aqui um teólogo pode explicar melhor, porque eles pesquisam, eles vão nos livros, eles vão em todo tipo de situações aí para eles poderem chegar num denominador. Eu aqui estou falando algo de nós para os dias atuais. Uma outra situação, o que poderia ser a arrogância que estava no coração daqueles homens? Porque tem pessoas que batem no peito e dizem: eu sou tal pessoa, eu sou esse que você precisa, eu sou esse que sem mim nada vai acontecer. Então isso aí pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Quem sabe se aqueles moços não estavam de repente conversando com algumas pessoas antes e se prevalecendo por eles terem sido escolhidos para serem sacerdotes. Talvez algumas pessoas façam isso, talvez algumas pessoas ajam desta forma. E quando as pessoas agem desta forma, o que acontece? Essas pessoas estão cometendo erros, estão entrando diante de Deus, estão entrando diante do altar do Senhor, estão entrando na casa do Senhor de forma errada. Essas pessoas entrando com um coração arrogante, coração também orgulhoso, sabe? Orgulho também tem a ver com arrogância. Orgulho, arrogância, coisas desse tipo podem trazer consequências. Hoje, por vivermos o tempo da graça, com certeza, dificilmente alguém vai chegar ali diante de Deus e vai ser consumido por causa da maneira como ele chegou. Mas ele pode deixar de conquistar muitas coisas, pode perder muitas coisas na vida, coisas boas que Deus tem preparado para ele, mas por causa do procedimento que essa pessoa tem, aquilo ali será perdido. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Cuidado como está o teu coração. Cuidado como está a tua vida. Cuidado como está o teu procedimento, como é o teu procedimento. Nós podemos estar entrando na casa do Senhor e, ao invés de bênção, adquirirmos maldição para a nossa vida. É muito complicado essa questão que fala sobre isso. Infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que elas falam que porque nós estamos vivendo no tempo da graça, que tudo pode acontecer, que tudo pode ser feito de qualquer maneira, mas não pode ser feito assim. Eu me lembro de um irmão que congregava com a gente, que trabalhava numa loja de música, de instrumentos, e um dia ele ficou bravo com o cliente, bravo entre aspas, ele não desrespeitou a pessoa, mas ele não pôde deixar de falar para aquela pessoa o que ele pensava naquele momento. Por quê? Porque aquela pessoa chegou ali para comprar um instrumento, e quando ele foi mostrando os instrumentos, ele mostrou vários modelos, qualidade e preço. E aí a pessoa falou assim: vou levar o melhor, o mais piorzinho deles, porque é para a igreja. Aí esse irmão se revoltou com a senhora: mas como é que é isso?
Quer dizer que a senhora vai levar para a igreja, porque é para a igreja a senhora vai levar o pior que tem? Eu não estou dizendo que a senhora tem que comprar o top da linha, mas a senhora pensa, é para Deus. Quando fazemos para Deus, temos que fazer com excelência. Quando nos apresentarmos diante do Senhor, que nos apresentemos com excelência de santidade, que o nosso coração esteja um coração voltado para a santidade, que nós não venhamos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. É muito importante isso, que nós entendamos isso. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor. E aqui nós vemos isso nesse capítulo, quando fala aqui no livro de Levíticos 10, do 1 ao 3. Eu não estou dizendo que hoje você vai entrar na casa de Deus e você vai ser consumido por causa do pecado. Não, não é isso. Mas muitas vezes você tem promessas da parte de Deus para a sua vida, mas a maneira como você procede diante dele, isso acaba impedindo que as promessas se cumpram. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para a sua vida, mas por causa da nossa maneira orgulhosa de muitas vezes procedermos, aquilo pode ser impedido. Como nós entramos na casa do Senhor, queridos, nós temos que procurar viver a nossa vida em santidade, independente de qualquer coisa. Mas pensa que no dia que nós vamos para um culto na casa do Senhor, o nosso culto começa dentro da nossa casa. O nosso culto naquele dia tem que começar quando você abre os seus olhos e contempla a luz de mais um dia. Quando você põe os pés fora da tua cama, você agradece a Deus por mais um dia de vida. O teu louvor começa ali naquele momento, a tua adoração começa ali naquele momento, o teu culto ao Senhor começa ali naquele momento, não é quando você chega na igreja. Quando você chega na igreja tem aquele momento gostoso de comunhão. Hoje, por exemplo, nós mudamos um pouco a liturgia do nosso culto. Quando nós chegamos aqui, mais ou menos 15 minutos antes, 20 minutos antes do culto, nós já começamos com oração. Todos os que chegam na igreja, a nossa igreja tem uma porta de vidro, apesar de ser uma igreja pequena, nós estamos hoje até bem aparelhados, temos uma porta de vidro, nós deixamos aquela porta de vidro fechada. As pessoas que chegam na parte da entrada, que seria um salãozinho inicial pequeno, se elas não quiserem entrar para dentro do templo por causa da oração, ela pode até ficar ali, mas ela tem que ficar também quietinha, tem que ficar ali em reverência àquilo que está acontecendo. Quem está dentro do templo, que é aqui onde eu estou nesse momento, é orando, é joelho no chão ou de pé, não importa como, mas o que é? É a reverência. Mas isso não pode ser somente na hora que você chega na igreja, isso tem que vir já no seu dia, desde o momento quando você acorda. E santidade, querido, ela tem que ser todos os dias da nossa vida. Nós não temos que carregar fogo estranho dentro do nosso coração, porque senão quando nós entrarmos na presença de Deus, nós podemos ser consumidos. De que forma? Não da maneira que Nadab e Abiú foi, mas nós podemos ser consumidos de outra maneira, perdermos a nossa bênção, perdermos aquilo que Deus tinha de melhor para a minha e para a sua vida. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor com o coração abatido, por causa de situações que nós vivemos durante o dia. Entramos na casa do Senhor muitas vezes com o coração ferido por causa de uma notícia que nós recebemos. Mas se nós entramos na casa do Senhor assim, porém entramos com reverência, entramos em santidade, pode ter certeza, ao final daquele tempo que você vai estar ali, Deus vai falar com você, Deus vai tirar aquela dor, aquela mágoa, aquela aflição, e você vai sair daquele culto diferente. Agora, se nós entramos na casa do Senhor de qualquer maneira, é onde muitas pessoas já falaram para mim: eu entrei aqui, não senti nada, saí do mesmo jeito. Claro, você entrou da maneira que você estava lá fora, você veio do mundo com todas a bagagem que você carrega lá fora, você trouxe para dentro da igreja, você vai sair com ela mesma de volta. Então, nós temos que ter essa reverência na casa do Senhor, como diz Eclesiastes 5:1, cuidado, cuida do teu pé, sabe? Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Essa é a maneira que nós temos que entrar, com reverência. Temos que entrar com nossos corações, sabe, quebrantados diante do Senhor. E o nosso culto não começa quando nós chegamos na igreja. O nosso culto começa quando nós colocamos os nossos pés do lado de fora da nossa cama, quando nós adoramos a Deus na manhã, quando acordamos e contemplamos mais um dia, nós adoramos a Deus com a nossa oração.
pelo menos aquele momento de agradecimento. Depois, você vai cuidar dos seus afazeres, você vai cuidar do seu trabalho, mas sempre procurando estar com o seu pensamento no Senhor, seu pensamento na obra de Deus, seu pensamento na palavra de Deus. Esses são os momentos que nós precisamos viver. Não podemos chegar na casa do Senhor de qualquer jeito. Uma coisa que eu também queria falar, como temos procedido na casa do Senhor, a questão das vestimentas. Vestimentas principalmente das irmãs. Eu não quero aqui de forma nenhuma criar regras, não quero criar nenhum tipo de situação de constrangimento, mas as irmãs precisam entender que elas têm que estar muito bem vestidas, elas têm que estar bonitas para se apresentar diante do Senhor, mas sem lascívia, sabe? Roupas realmente decentes, roupas que você pode se apresentar em qualquer lugar. Isso não é só para a mulher, isso é para o homem também. Eu já vi irmãozinho chegar na igreja aqui com camisetinha regata, parece que vai para a praia. Nós não temos o hábito de criar nenhum tipo nenhum tipo de problema com isso. De chegar aqui e ficar colocando nenhum irmão na parede porque ele está usando uma roupa assim ou assado. Mas as pessoas têm que ter reverência na casa do Senhor. Eu sou de um ministério que nós temos uma certa liberdade. O ministério que eu participo, que eu vivo, que eu sou membro dele, ele não é um ministério que vive criando regras de conduta, não vive criando regras de roupa, nada disso, não vive criando essas coisas. Porém, é uma coisa que nós precisamos ter no coração. Eu vou para a casa de Deus, aí eu coloco para você, meu irmão, se você é uma pessoa que age dessa maneira, me perdoe que eu não tenho aqui intenção nenhuma de te criticar, mas eu quero colocar como ensinamento. Se você chegar num fórum de bermuda e camiseta regata, você acha que você pode entrar lá dentro? Você acha que um juiz vai permitir você entrar dentro de uma sessão vestido desse jeito? Ele não vai. Ele não vai permitir. Então pensa, por que lá no fórum que somos atendidos por homens e muita gente precisa muitas vezes ir num fórum para tratar de algum assunto, uma causa na justiça, será que lá que é um lugar em que você vai para ser atendido por homens, igual a mim, igual a você, você não pode entrar desse jeito e na casa de Deus você pode? Com certeza, eu como pastor, eu não vou impedir ninguém de entrar na igreja porque ele está vestido de forma inadequada, mas isso tem que ser uma coisa na consciência de cada um. Cada um tem que ter a sua consciência de que ele não pode proceder de qualquer maneira na casa de Deus. Então, querido, que isso não seja, que você não use isso como doutrina, porque eu não estou aqui trazendo doutrina para ninguém, mas eu estou trazendo um aconselhamento de que nós devemos guardar os nossos pés quando entramos na casa do Senhor. É muito importante que nós entendamos isso. É muito importante que nós cheguemos na casa do Senhor e não venhamos trazendo fogo estranho. E quando eu falo fogo estranho, não é o fogo estranho que foi mostrado aqui no livro de Levítico, que acabou consumindo Nadab e Abiú. É fogo estranho que pode de alguma forma nos trazer consequências na nossa vida espiritual. Fogo estranho, por exemplo, que possa impedir as nossas bênçãos. Fogo estranho, por exemplo, que possa impedir as promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes, as pessoas até não entendem muito isso, mas promessas são barradas por causa de situações que nós mesmos criamos. Então pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, minha irmã. Eu não estou trazendo isso aqui como doutrina, mas eu estou trazendo como ensinamento. Reverência na casa do Senhor, cuidado como você entra, como você se apresenta diante do Senhor. Isso é muito importante que a gente entenda, amém? Eu quero nesse momento fazer uma curta oração com você e em seguida fazer nossas considerações finais. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. Eu peço pela vida daqueles que estão assistindo este vídeo agora, esta pregação da Tua Palavra. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que cada uma dessas pessoas possam compreender esta palavra e saber que nós não podemos entrar diante do Senhor de qualquer maneira, que nós precisamos guardar os nossos pés quando entramos diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Abençoa, Pai querido, a minha vida, a vida daqueles que estão assistindo este vídeo agora. Nos guarda de todo laço, de todo perigo. Nos guarda dos caminhos errados, Senhor. E que nós possamos ter a nossa vida, toda ela, guardada debaixo das Tuas poderosas mãos. É o que eu te peço neste momento e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado pela tua presença até agora, pela tua paciência. Eu espero que você não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos, com as suas redes sociais, que é muito importante para nós. Um forte abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.